Entra na live pra ver como é que tá o vídeo, por favor, o que tá pegando. Rápido, bora. Aproveita e manda pras crianças lá. Fala que vai ser... Oi, boa noite, Isamen. Seja bem-vinda. E avisa que a aula aberta da Igreja Luciferiana... Ainda está aumentada na luz. Milagre. Tá bom. Deixa eu ver. Espero aumentar, tá bom, nem viu como é que foi. Tá bom? Olha pra frente pra eu poder ver. Tá. Só muda a Excelente. coloração. Qual? Vou deixar aquelas aqui? Acho que você vai ficar muito... Deixa eu ver. Ver como é que tá agora. Ele tá na sua cor natural. Tá bom, então. Não ficou amarelo. Tá excelente. Tá na Manda o sua link cor no de pele. grupo e pega mais uma lá pra gente, por favor. Boa noite, meus amores. Saudações esferianas, meu irmão Etano. Tudo bem? Ai. Salve, Rui, tudo bem, meu irmão? Saudações. Faço um pedido no meio da encruzilhada, trancar a rua das almas antes do galo cantar. Dá um beijinho. Mostrar as tatuagens. Vou mostrar um peitinho, tá escapando um peitinho. Mostra o toquinho. Na garganta aí, cara. Foi, já deu? Ai, passar uma tatuagem não, tá sensível ainda. Salve, Gabriel, tudo bem, meu querido? Excelente, Daniel. Vamos lá, meus amores. Conforme prometido, de janeiro para fevereiro, eu falei no grupo que a gente ia ter algumas mudanças. Nosso grupo aberto Telegram. Se você não faz parte, é isso aí, Breno. Se você não faz parte, entra, o link tá na bio. Eu prometi que algumas coisas seriam feitas relacionadas ao YouTube. Boa noite. Nós não só daremos mais moral para o canal do YouTube, como postaríamos os cortes dos podcasts também. Escutem. Que delícia. Tá? Não só faria isso, como também a primeira aula, tanto do curso de feitiçaria, quanto a primeira aula do conteúdo iniciático da Igreja Luciferiana seria feita em live. Boa noite, Claudinho Veloz. Toma, qual que é pra você? Seria apresentado em live e ficaria disponível no YouTube. Então quem quer fazer parte da egrégora, quer saber como é que funciona as lives, coisa e tal, como é que funciona as aulas particulares, essa live, e vai estar no YouTube mais uma também, que vai ser a live do curso de feitiçaria, vai estar lá mostrando para vocês como é que funciona. Entendeu? Edandayon, a gente só falou sobre Lilith hoje na aula, sobre o sagrado feminino. Conselhos para se aproximar mais da energia dela. Primeiro, tirar qualquer concepção relacionada a Lilith abraâmica, Lilith mulher de Adão. E segundo, você priorizar e perceber o sagrado feminino ao seu redor. Entender essa energia sobrenatural, essa energia magística que o feminino traz pra gente. Né, Pandorinha? Vamos lá, amores. Então, conforme prometido, hoje é uma regravação da primeira aula. Lembrando que quem entrar já está disponível lá, a qualquer momento. Mas para quem quer saber como é que funciona, a gente está gravando hoje aqui. E tá, beleza, Matheus? Já que é isso, então, qual que é a primeira aula que você dá na egrégora, quando a pessoa se inicia, quando a pessoa começa a caminhar dentro da sua egrégora? A primeira aula que nós temos é relacionado a Lúcifer, Satã e Diabo.
o diabo bíblico, o bicho-papão cristão, né? Então a primeira aula que nós temos é isso, onde nós fazemos essa separação, tá? Onde nós separamos essa colocação, pegamos esse contexto. Me derrubaram? Ah, tá, voltou. Onde nós pegamos esse contexto, onde nós pegamos esse contexto e separamos nessa colocação de Lúcifer, Satã e Diabo, tá bom? O que significa essa tatuagem? Qual delas? Tem várias. A do pescoço, a estrela, só o bode em si no geral. Então nós vamos fazer hoje uma separação. Eu vou ir mais direto ao assunto. Então, por favor, atentem-se a perguntas relacionadas ao tema abordado, tá bom? Para a gente não fugir muito. Eu prometo que assim que a gente encerrar o tema da aula, nós vamos começar a responder perguntas, tá bom? Então segura as perguntas um pouquinho. Tudo bem, Ângela, minha filha querida? Saudações. Boa noite. Então, vamos lá. Primeira aula, Lúcifer, Satã e Diabo. Quem são? São diferentes? São a mesma coisa? Como é que nós vemos de um olhar histórico? Tá? Como é que nós colocamos essa representação na nossa vida? Boa noite, Murilo. Como é que nós trabalhamos essa energia? Que energia é essa? Quem eles são? O que eles são? Para início, nós vamos falar de Lúcifer. Beleza? Vamos falar de Lúcifer. Começar com Lúcifer. Boa noite, Lenon. Vamos começar com Lúcifer. Lúcifer é uma palavra latina, tá? Latina, de origem latina, que vem do lux ferre. Lúcifer português vai para lux ferre, tá? E esse lux ferre, essa separação, significa portador da luz, aquele que traz a luz. Esse título de portador da luz, dentro de uma questão cultural humana, sempre foi atrelado ao planeta Vênus. Por que o portador da luz é atrelado ao planeta Vênus? Não é grego, não. Lux ferre é latino, tá? É latim. O grego é fósforos, né? Do grego etrusco do romano, e Prometeus. O Prometeus é aquele que traz a luz dentro do contexto grego, tá? O lux ferre, o Lucifer, é latim, não é grego. Beleza? O conceito, a palavra grega para essa questão é fósforos. Aí você reconhece o filho não pactuado? Reconhece, porém, depende muito da ocasião. A pactuação é uma apresentação para a egrégora. Boa noite, irmão, tudo bem? Saudações. Então vamos lá, tá? Voltando nessa colocação. Por que era associado ao planeta Vênus? Porque o planeta Vênus era conhecido como portador da luz, porque ele trazia o sol. Quem teve o privilégio ou acordou cedo para trabalhar, tá? Ou chegou tarde em casa, percebe que quando o sol nasce todo diazinho, lá de manhã, bonitinho, tem uma estrela que brilha acima dele. Essa estrela é o planeta Vênus, tanto no dia quando ele sobe com o sol e quando ele sobe com a lua, é o planeta Vênus apresentado ali, tá bom? Sempre. E por que o portador da luz? Porque o sol ele sempre foi um símbolo de início, de colocação, de luz, de fartura, de energia. O sol é vida, energia solar, a luz solar é o que permite que tenhamos vida no nosso planeta. É o que permite que nossas plantinhas lá façam a sua belíssima fotossíntese. É o que permite que certas algas marinhas absorvam o oxigênio, tenham energia para absorver o hidrogênio da atmosfera e liberar o oxigênio para que nós consigamos respirar, entendeu? Então o planeta Vênus, ele sempre foi reconhecido como portador da luz porque ele trazia o Sol, e é através do Sol que nós temos vida. O culto ao Deus Sol sempre foi existente, sempre foi uma prática comum dentro da nossa humanidade, tanto que o maior Deus, a maior divindade relacionada no panteão egípcio, o maior de todos é Ra,
que é o Deus Sol. E algumas outras culturas, no antigo Médio e Baixo Egito, era o próprio Sol. Ele não era personificado com aquela figura animalesca igual a gente reconhece no Alto Egito, nesse período de Alto Egito. Mas às vezes ele era simplesmente o próprio Sol, sem personificação, sem demagogia, sem característica humana, apenas a energia, a luz em si, tá bom? Então essa representação do Sol sempre houve na história da nossa humanidade. E o culto ao planeta Vênus era importante também, porque segundo os antigos era através dele que o Sol vinha, porque ele trazia o Sol e ele devolvia o Sol. Daí vem o conceito de portador da luz. Então a estrela Vênus era um símbolo, tá? Um símbolo de adoração. Portador da luz, do latim lux fer, tá bom? Do português Lúcifer, tá? A estrela d'alva, a estrela da manhã. Qual a estrela da manhã? Planeta Vênus. Ele que traz o Sol logo pela manhã. Então é assim que a gente começa essa questão do culto ao planeta Vênus e essa colocação de Lúcifer. Por que isso é tão importante? Tá bom? Por que isso é tão importante? Primeiro, Eduardo, tá bom? Tem o Eduardo aí falando Jesus isso, Jesus aquilo, Jesus aquilo outro, Jesus isso, Jesus aquilo, Jesus aquilo outro. Eduardo está falando que esse negócio de Lúcifer é coisa do diabo por causa da mente capada, pequena dele, que não tem como ter essa concepção histórica e antropológica da história da humanidade. Fica igual o papagaio, tá? De pirata, tá bom? Papagaio de pirata, vendo que o pastor fala na igreja. Tá bom? É um ser limitado. Por quê? Porque ele está associando a palavra Lúcifer ao diabo. E por que eu falei isso, citei o capado do Eduardo? Porque não existe nenhuma passagem bíblica, tá? Não existe nenhuma passagem bíblica que diga que Lúcifer, que é a estrela da manhã, é o diabo cristão. Tem? Alguém poderia, tá? Algum cristão que está aí, Jesus quer te salvar 01 e tal, que está falando pra caralho na minha cabeça, poderia trazer uma passagem bíblica para mim que diga que Lúcifer é o diabo? Não vai conseguir, não vai achar. Por que não vai conseguir? Por que não vai achar? Porque não existe. Brenda Rodrigues, você escreveu Deus com B minúsculo, Jesus com J minúsculo, é o nome próprio, você vai para o inferno também, tanto quanto eu, segundo a sua crença. Entendeu? Então, não tem nenhuma colocação aqui, ou bíblica, de que Lúcifer, de que o planeta Vênus é associado ao diabo, tá? Entendeu? Não existe, não existe. Onde que está escrito que o Lúcifer é mau? Onde que está escrito que o Lúcifer é o diabo? Não tem. Por que não tem? As pessoas fazem associações a 2 versículos porcos, tá? 2 versículos porcos, que são Isaías 14, beleza? E Ezequiel 28. Nós vamos falar sobre cada um deles. Vamos começar com Isaías 14. Primeiro, não existe a palavra Lúcifer na Bíblia, tá? Não existe a palavra Lúcifer na Bíblia. Não existe a palavra Lúcifer, porque a Lúcifer é uma palavra latina, é do latim, vem do latim, entendeu? E por vir do latim, ele não poderia estar em um Antigo Testamento e um Pentateuco escrito em hebraico ou aramaico, ou de um Novo Testamento escrito em grego. Entendeu? Igual Berlim, porque ele é do mal, lembra do Jardim do Éden? Beleza, Berlim, onde que está escrito que era Lúcifer? No Jardim do Éden. Onde que está escrito que ele era a serpente? Não consegue, porque não tem. Entendeu? Então, continuando. Não está comigo não. Tá sim. Deixa eu pegar um cigarrinho para mulher aqui. Só ver um comentário. Isso é a tradução errada no idioma de origem. Essa palavra quer se referir ao diabo. Exatamente, mais ou menos. O papel do diabo é um adjetivo. Então perceberam que Lúcifer também é um adjetivo? Não é um nome próprio? Tá bom. Lúcifer e outros anjos, beleza.
Ok, então me fala, onde está escrito isso? Onde está escrito que Lúcifer caiu com terça parte de anjos? Onde está escrito o nome Lúcifer? Porra, não tem, entendeu? Então, a primeira passagem bíblica relacionada à estrela da manhã é Isaías 14. Beleza? Isaías 14 diz: ó, tu, grande estrela da manhã, vós que queria... Tá, eu estou citando Isaías 14 antes dele. Vós que queria governar entre os mundos, conquistar nações, no meio do seu orgulho, foi lançado ao abismo. Beleza. Se você pegar uma comparação histórica, tá, e geográfica da passagem de Isaías, do profeta Isaías, de sua história, sua origem, você vai ver que Isaías está se referindo, isso não é uma coisa que eu estou falando, no versículo, no capítulo 13 e no 15 ele reafirma que aquelas palavras, aquela frase, aquele poema, porque é um capítulo e um versículo poético, né? Ele está se referindo ao rei Nabucodonosor, tá? Ó tu estrela d'alva, estrela da manhã, planeta orgulhoso, aquele que trazia a luz, orgulhoso porque ascendia antes do próprio sol. Novamente, estrela d'alva sendo colocada como um título, como um símbolo de sabedoria, de poder, de magnetismo pessoal e de vontade. Então, tanto no 13 quanto no 15 reafirma essa colocação de que é relacionado a uma pessoa, o rei Nabucodonosor, que tinha acabado de perder a guerra para o próprio povo hebreu, tá? E por conta disso faleceu, foi lançado ao abismo. Por que abismo? Aí você tem que entender que não existe essa colocação de inferno. A palavra inferno não existe, tá? Não existe na Bíblia, porque o inferno significa do latim infernus, que é nada do que planos inferiores. As palavras colocadas biblicamente relacionadas ao inferno no Novo Testamento, o Hades, o Tártaro, e no Antigo Testamento, que é esse da passagem de Isaías, que também é da passagem de Ezequiel, é o termo Sheol. Sheol, do hebraico antigo, significa sepultura. Sepultura. Então, quando fala que foi lançado ao Sheol na passagem, significa que foi lançado à sepultura. Não foi lançado a um submundo, não foi lançado a um lugar de sofrimento, onde ele ia pegar um tridente e ia ficar espetando a bundinha de outra pessoa, porque essa pessoa foi uma pessoa má em vida. Entendeu? Sepultura é a morte. Tá? Então, o que isso significa? Isso significa que esse conceito de Sheol, de Isaías 14, de estrela d'alva, não poderia ser um ser, não poderia ser um anjo, não poderia ser nada disso, era uma pessoa, porque foi lançado à morte. Tá? Morreu. Beleza? A próxima palavra. Pode orar, Eduardo. Ora por mim que eu oro por você também. Tem nome e tem lugar. Lita, se você leu a Bíblia, você vai ver que Jesus não é tentado por Satanás, ele é tentado pelo diabo, que são duas figuras diferentes. Se você ficar quietinho sem falar bosta, eu não te tiro, e você consegue terminar de acompanhar a aula e vai saber do que está sendo falado. Tudo bem, querido? Deus te abençoe, tá? Vamos lá, amores? Sim, mas é o nome dele. Ok, Lita, então me diz o versículo. Me diz onde está escrito na Bíblia que é o nome dele. São nomes diferentes, vamos chegar lá. Está escrito na Bíblia que você falou, tá? Me fala o versículo e o capítulo. Não consegue. Oxe, Deus te abençoe. Sim, foi um sarcasmo, tá? Foi uma frase sarcástica. Beleza? A segunda colocação de estrela da manhã na Bíblia é relacionada a Ezequiel 28, tá? Onde é citada a palavra querubim, tá? Onde é citada a palavra querubim. Antes disso, em Isaías não é citado querubim, em Gênesis em lugar nenhum, apenas em Ezequiel 28, tá? Onde é falado do querubim, o orgulhoso, mais belo dos anjos, etc, 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 e etc. Mas qual que é o problema? Pô, mas a gente sabe, a gente fala, a gente escuta que Lúcifer é anjo caído, tá? A gente sabe, eu já vou chegar na parte do diabo, tá, Alex?
A gente sabe que Lúcifer é anjo caído porque fala do querubim, ele era um querubim, né? Ele era o mais bonito de todos os anjos, orgulhoso e etc, isso e aquilo. Não, exatamente, Artemis, exatamente. Ezequiel fala sobre o rei de Tiro. As pessoas pegam os versículos de Ezequiel, se não me engano, é lá para o 15, onde falam essa colocação. Mas se você pegar no versículo 1 do mesmo capítulo, você não precisa mudar de capítulo, você vai perceber, tá? Você vai perceber que o profeta Ezequiel ali está se dirigindo ao rei de Tiro, a uma pessoa novamente. Estrela d'alva, estrela da manhã é um adjetivo, não é um nome próprio. Não é Lúcifer, o portador da luz não é um nome próprio, como a gente conhece. É novamente um adjetivo. A terceira e última passagem é Apocalipse, onde fala da estrela da manhã, onde diz: eu sou a estrela da manhã. Jesus diz isso com as próprias palavras, tá? Jesus diz isso com as próprias palavras: eu sou a estrela da manhã. Se ele é a estrela da manhã, e a estrela da manhã de Isaías 14 e de Ezequiel 28 é o diabo, então Jesus está falando em Apocalipse que ele é o diabo? Entendeu? Então Jesus é o diabo, se a estrela da manhã é o diabo, tá? Então Jesus é o diabo. Se ele diz isso, eu vou chegar em Satanás, Eduardo. Se ele diz que ele é a estrela da manhã, a estrela da manhã é o diabo, então ele é o diabo. Ele fala isso em Apocalipse 10, se eu não me engano. Entendeu? Então estrela da manhã é um título que Jesus se coloca nesse título, tá? Jesus se coloca nesse título. Vamos continuar? Por que Jesus diz que ele é a estrela da manhã? Porque é ele que traz o conhecimento, porque é ele que traz a luz, é ele que traz o equilíbrio, é ele que traz o esclarecimento. Compreenda que nós, os ferianos, não odiamos Jesus Cristo, não temos nada contra ele. Pelo contrário, em algumas versões, em algumas vertentes dentro do ferianismo, Lúcifer Jesus é uma das representações de Lúcifer. Tanto que tem aquele maluco do Bob Navarro que coloca Jesus como Lúcifer. Jesus é Lúcifer, Lúcifer é Jesus e etc. Tá? Mas não, esquece essa merda também. Tá bom? Então, vamos lá. Então, o que é Lúcifer? Lúcifer é o portador da luz. Nós não adoramos, tá? Tá bom, Berlim, vai tomar no... Quer dizer, vai com Deus, dorme com Deus. O versículo dito sobre Satanás e que Deus esmagará Satanás. Por favor, copie e cola para mim, por favor. A gente continua quando a gente for falar sobre Satanás. Beleza? Continuando. Então, para nós, Lúcifer não é anjo caído. Não existe anjo caído. Nem na sua própria Bíblia tem anjo caído. Tá bom? Nem na sua própria Bíblia tem anjo caído. Beleza? Então, o que a gente traz para isso? Lúcifer nunca foi inimigo mortal de Deus. Na Cabala ele é representado por Da'at, conhecimento. Exatamente, dentro da Sefirot, representado por Da'at, na Cabala de Elial Bel-Shahar, tá? O portador da luz. Gente, vocês são cristãos. Vocês que são cristãos, que estão falando pra caramba, nunca passou pela sua cabeça por que o povo judeu, que é de onde vem o seu Deus, que é de onde vem o seu Antigo Testamento inteiro, que é de onde vem, tá? Tudo que você acredita, a base da sua fé, nunca passou para sua cabeça perguntar por que o judeu não acredita em diabo, por que o judeu não acredita em inferno, e consequentemente por que o povo judeu é conhecido por ser um povo rico? Nunca passou isso pela sua cabeça? Você nunca tentou prestar mais atenção? Nunca tentou pensar por fora do que você escuta sendo cuspido em um microfone? Entendeu? Por quê? Porque dentro da Cabala, tá ali colocado o portador da luz, Lúcifer, como Elial Bel-Shahar, o portador da luz cabalístico. Então Lúcifer é um arquétipo, é uma energia, é uma colocação, tá? É uma colocação, é um adjetivo. Então nós não adoramos Lúcifer como um serzinho disso, aquilo e aquilo outro, que a gente faz pedidos, que a gente se ajoelha, que a gente ora. Para nós ele é um exemplo, tá? Ele é uma luz, ele é uma energia, tá? Todas as divindades, aí a gente pega mais num contexto teosófico, tá?
Todas as divindades, todas as entidades, eles são arquetipados. Você coloca os deuses da guerra no arquétipo de Deus da guerra. Você coloca os deuses criadores no arquétipo de Deus criador. Você coloca os deuses de fertilidade junto com o Deus de fertilidade, tá? O indígena brasileiro viu um raio cair, Tupã está bravo, tá? O greco-romano via lá um raio cair, Zeus está bravo. O nórdico via um raio cair, tá? E fala, Thor está bravo. Deuses representados em poder, em força, deuses representados no arquétipo do raio, do maioral, do acima de todos os outros, tudo o mesmo arquétipo. Então, para nós, Lúcifer, o portador da luz, ele não é uma divindade como as outras que pode ser catalogada, que pode ser colocada em um arquétipo. Mas sim, ele é o arquétipo. Deuses se colocam diante do arquétipo de Lúcifer. Deuses, divindades, figuras são retratadas como o portador da luz. No caso, poderia considerar Jesus Cristo, por causa da passagem de Apocalipse e por causa de algumas outras representações da sua vida. Você pode colocar Quetzalcoatl, tá? Você pode colocar Kukulkan, tá? Deuses maias e incas, esses dois. Você pode colocar Prometeus dentro do panteão romano. Você pode colocar dentro do panteão grego, e no panteão romano você pode colocar Fósforos, tá? Você pode fazer essa colocação. Entendeu? Entendeu? De onde que vem esse arquétipo? Porque o Lúcifer é quem traz a luz, quem traz a sabedoria, quem traz os caminhos, quem traz a iluminação, quem traz o conceito de Deus dentro do homem, quem traz o homem emancipado, que deixa de criar seus próprios deuses, que deixa de se ajoelhar diante deles e percebe que ele é o seu próprio Deus, que ele guia o seu próprio caminho, que as coisas que acontecem com ele são resultado de suas próprias ações. Tudo bem, Lucas Santos? Manda mensagem lá na DM dele e vê se ele deixa você dar uma lambidinha na bola cabeluda dele. Entendeu? Então Lúcifer é quem traz exatamente, Artemis, essa auto-iluminação. Compreenderam? Como é Lúcifer pra gente? Não tem conceito de diabo, não tem conceito de inimigo, não tem conceito de bíblico de anjo caído, nem nada. É quem entra, é quem se coloca, tá bom? Tá? E é quem representa o arquétipo da luz, quem representa a iluminação, o equilíbrio e esse desenvolvimento. Nomes que a Bíblia fala quando quer se referir ao diabo são Satanás, o tentador e serpente. Se você pegar Apocalipse quando diz do suposto aprisionamento, do lançamento de lago de fogo, você vê que está escrito Satanás, vírgula, diabo como o dragão, Satanás e diabo como três figuras, três formas diferentes. Beleza? Como se faz para se iniciar no luciferianismo? Dani, chama no privado, que a gente tem a nossa egrégora, tem nossos alunos, nossos envolvidos. Administradores, por favor, fiquem espertos relacionados a essas perguntas, responde esse pessoal para eu dar cabimento e direciona eles para o link da nossa Bíblia. Beleza? RX, eu só não canto essa música que você escreveu aí por causa de direitos autorais, porque vai para o YouTube, mas senão eu cantava. Obrigado, Esther. Entenderam? Ficou redondinho em relação a Lúcifer? Tá bom, Lita, muito obrigado, tá, querido? Agora pode descansar. Beleza? Resumidinho em relação a Lúcifer. Aí entra o conceito do diabo, tá? Beleza? Entra o contexto de Satanás agora. Vamos falar de Satanás. Como nós dissemos da etimologia de Lúcifer, Lucifer, portador da luz do latim, nós vamos falar de Satanás. Satã vem do hebraico que significa adversário, aquele que bate de frente, tá? Beleza? Aquele que bate de frente. Beleza? Que bate de frente.
Boa noite, onde fica? Fica no Rio de Janeiro, tá? Aquele que bate de frente, o adversário. O adversário de Deus? Não, o adversário do homem, o adversário da ignorância. É dentro do judaísmo, de onde a sua crença cristã vem, o diabo na verdade é o Deus Pan que foi demonizado. Vou chegar sobre isso quando for falar sobre o diabo. Estamos falando de Satã agora, tá? Dentro desse conceito de o adversário, Satanás é retratado no Antigo Testamento, beleza? Como a serpente do Éden, ok? Crente, não sei se você sabe disso, provavelmente não, mas o Antigo Testamento é uma junção da Torá, do Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés e suas leis, Gênesis, Êxodo, Levíticos, tá? Números e Deuteronômios, beleza? Os 5 livros escritos por Moisés, o Pentateuco, tá? Então, lá é apresentado o contexto de Satã. Se você perguntar para um rabino, perguntar para um judeu, não estou falando de teólogo de esquina, de cara de pastor, teólogo coach, não, estou falando de alguém que realmente estudou sobre. Se você perguntar para esse cara e perguntar assim, quem é Satanás? Tá? Ele vai virar para você e vai dizer a seguinte afirmação: Satanás, tá? Satanás é o adversário, é um anjo criado por Deus para testar o homem, para testar o amor dele, para testar a sua, palavra simples novamente, a sua fidelidade perante Deus, entendeu? Então, para o judeu, Satanás é um anjo. Ele é um anjo caído? Não, nunca foi um anjo caído, tá bom? Tá? Ele sempre foi, e para eles ainda é, um anjo testado, enviado por Deus para testar o homem, entendeu? Isso segundo a tradição judaica, que é de onde a sua fé cristã vem. Então, o que seria esse contexto? Seria que Deus, em sua infinita bondade e na sua infinita onisciência, com muitas aspas, tá? Com muitas aspas, ele precisava ainda assim criar um ser, segundo eles, para testar o homem. Mesmo ele sabendo tudo que vai acontecer, ele ainda queria testar o homem de qualquer forma, entendeu? Mesmo ele sendo onisciente, mas sei lá, ele deve ser maluco. Deus deve não, com certeza é. Ah, mas Satã não é o diabo? Tá? Satanás então, que é o anjo caído, já que o Lúcifer é o adjetivo, a gente tem que compreender que Satanás, o conceito de adversário, também é um adjetivo. Então nem sempre, na verdade quase nunca, quando na sua Bíblia é utilizado o termo Satanás, é referente a um ser, é novamente referente ao adversário, para não falar que aquela pessoa fez isso, falar que aquela pessoa foi adversário, o adversário disse isso, aquela pessoa que estava contra, tá? Que estava contra quem está trazendo aquela narrativa, entendeu? Então, esse que é o conceito adjetivo. A gente tem Satanás, entre aspas, representado pela serpente. Parem de utilizar da Bíblia ao seu bel prazer, para uma hora ser algo extremamente físico, ser verdade absoluta, e para outra hora ser ser uma metáfora. Porque se você for ver dessa forma, ou você vê tudo ou você não vê nada. Porque não, Deus mandou fogo de forma física, mas quando falava que ele ia castigar, que ele ia fazer aquilo, que ele queria a vida disso, daquilo, o sacrifício disso, daquilo outro, é uma metáfora. Porra, pelo amor de Deus, sustente, tá? Sustente as suas falas, ou é ou não é. Ele não é imutável, ele não é o mesmo de ontem. Então como é que existe antiga e nova aliança se ele é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, o mesmo de amanhã? Tá bom? Beijo, Carol. Entendeu? Então como que existe isso? Então compreenda de uma vez por todas. Satanás no Novo Testamento é adjetivo. Satanás no Antigo Testamento é o anjo Satã do judaísmo, o adversário do homem, ser criado por Deus para testar a fidelidade do homem. Ah não, Satanás caiu do céu, Satanás caiu do céu. Então por que em Jó, tá?
Porque em Jó, Satã estava no céu. Se no livro de Jó fala que Deus estava lá, que Satanás chegou até ele e falou: opa, beleza, de onde vem, Satã? Eu venho de caminhar pela terra. Viu o seu servo Jó, ele te adora pra caramba, porque ele tem isso, tem isso, tem aquilo. Você consegue ser expulso de um lugar e depois caminhar livremente por esse lugar? Você se rebela contra Deus, ele te expulsa do paraíso junto com outros anjos, e ainda assim você consegue entrar nos céus e falar de frente? E aí? Como? Se realmente foi esse anjo caído, esse ser caído, o que ele estava fazendo no céu, falando frente a frente com Deus em Jó? No capítulo 1, quando Deus pergunta o que ele estava fazendo ali. Deus fica na terra agora, a casa dele não tem várias moradas, ele tem ali o seu trono cercado de tronos e serafins. Então, como é que Satã estava ali se ele tivesse sido expulso? Por isso que para os judeus Satã nunca foi expulso. Entendeu? Nunca foi expulso. Sempre foi, e para ele sempre vai continuar sendo um ser. E muitas vezes representado na Bíblia apenas como um adjetivo. Tá? Por quê? Vamos lá. Por quê? Então, se é esse o conceito, se é sobre isso que você está falando, o satanista adora esse cara aí, adora... Me presta... tá aqui comigo. Só acender um cigarrinho aqui, Marlboro me patrocina. Não respondendo. Tá. Então o satanista adora o Satanás judaico? Mas agora eu pergunto, por que cristãos são pragas e os ferianos satanistas não? Porque se você falar, Eduardo, que não concorda com nada do que eu estou falando, falar que o que eu acredito não existe, que não é nada disso, que você tem outra fé, eu vou falar: ok, Eduardo, pode passar, seguir adiante e continuar assistindo outras lives, tá? Assistindo outros vídeos. Mas se você for bater de frente contra o que o cristão acredita, para ele é verdade absoluta. Os ferianos satanistas não são pragas porque eles não fazem separação da divindade nem do culto de ninguém. Entendeu? É por isso. Por isso. Você é um bandista. Se eu falar para você que Orixá não existe, que Exu, Pombogira, apesar de estarem aqui na minha mesa, não existem, você não vai querer me dar um monte de sermão, nem isso nem aquilo. Você vai deixar eu seguir minha fé e vai continuar seguindo com a sua. O cristão não. É por isso que a gente bate tanto nessa tecla. Sem contar que eles dominaram o mundo, e o mundo só é o mundo que é hoje de forma negativa por conta deles. Beleza? Mas então, vocês satanistas, os satanistas no geral, adoram esse Satanás bíblico? Novamente não. Nós utilizamos do termo adversário, da palavra Satã, em si, apenas como um arquétipo, apenas como uma representação. Assim como eu comecei falando a respeito de Lúcifer, que ele era o arquétipo do próprio portador da luz, que ele era a sabedoria em si, é ele que traz toda essa iluminação. Satanás traz o conceito de adversário, traz o caos, traz o instinto. Tá? Então, para nós, a gente apenas utiliza do nome, da etimologia, palavras, Satã, Satanael, o adversário, mas entendemos o conceito. Então o satanista, ele não adora o Satanás anjo bíblico, ele adora Seth, ele adora Enki, ele adora Tiamat, ele adora o caos absoluto presente dentro das representações gregas, etruscas e helênicas. Entendeu? Então para nós Satã também é uma representação, tá? Também é uma força, é uma energia, não é um anjo caído. Parem de achar que mesmo que tenha uma tradução ou outra, tá? Uma colocação ou outra, tá? De que tudo é relacionado ao Deus cristão, ao cristianismo, às colocações cristãs. Não, cristãos, desçam do palco. Desçam do palco. Nem tudo é sobre vocês. Então, quando a gente coloca Satã, é o significado, a etimologia da palavra, é o que ele representa e não quem ele é dentro de um livro manipulado durante milhares de anos.
Na verdade, centenas de anos, tem um pouquinho mais de 1 milhar. Resumindo, Lúcifer nada a ver com cristão, exatamente, nem Satã. Então, para nós, Lúcifer, nós os ferianos, Lúcifer é o portador da luz, é o que traz o equilíbrio, o intelecto, a sabedoria, o conhecimento, a iluminação, o Deus interior e o autoconhecimento. E para nós, Satã é quem nos mostra como alcançar isso. É o instinto, é o medo, é as trevas. Lúcifer e Satã são dois lados da mesma moeda. Entendeu? Então, Satã mostra os nossos medos, mostra os nossos anseios, nossos desejos mais carnais, mais humanos e ao mesmo tempo mais animalescos, e é através de Lúcifer que nós equilibramos, tá? Nós nos equilibramos dessas colocações. Então, Satã é o instinto humano. O medo, vamos falar sobre o medo, como exemplificação disso. O medo não é um sentimento. O medo é um instinto. É através do instinto do medo que o ser humano, lá o homem das cavernas, estava em cima de uma árvore, estava em cima de uma montanha, olhava para aquela distância. Obrigado, Ítalo, meu lindo, pelos presentes. Abriu a carteira, o menor. Nossa. O menor abriu carteira. Estava dando aqui um negócio de tatuagem. A gente viu muita coisa que não podia. Ah, é isso. Por que você está vendo isso agora? Agora já era, a minha já está... Porque eu estava olhando porque eu tô com vontade de comer rodízio de jaca. Ah, então aí você está forçando a amizade. Não, pode comer peixe. Depende do peixe. Salmão não, porque é peixe... Salmão sim. É peixe de couro, pô. É só de escama, carne branca. Ah, foda-se. Moro, foco. Depois a gente conversa sobre isso, por favor, tá? Mas eu não tô falando pra você prestar atenção nisso. Ah, então para, O fala. único fruto do mar que não pode comer é caranguejo. Ah, O que excelente. você deve comer? Todos Bom, os tipos depois. de peixes. Onde que eu tava? Medo. Vamos falar sobre medo. Beleza? Então o homem das cavernas viu o tigre dente sabre com a porra de um dente desse tamanho e se cagava todo. Entrava dentro da caverna, se enfiava no meio de uma moita, ficava quietinho com um fiofó na mão, porque mesmo se ele não tendo visto alguém ser estraçalhado na frente dele, ele se recolhia, porque aquele tamanho, aquela imposição, aquela força, aqueles sons guturais presentes apenas na respiração daquele ser, ativava seus instintos de sobrevivência. Medo é atrelado à sobrevivência. Esse medo é atrelado à sobrevivência. Mas tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo de escuro, tem gente que tem medo disso, daquilo. O medo do desconhecido é normal, faz parte desse instinto. Mas se você está num prédio, sem chance nenhuma de cair, tá? Dentro do prédio, sem marquise, sem estar pendurado nem nada, existe lógica de você ter medo de cair? Se você está na sua casa, não tem nada ali, não tem ninguém ali, e está com as luzes apagadas, acabou a luz, tem um desconhecido ali para você temer? Então, nesses momentos, o medo deixa de ser um instinto, ele transforma num sentimento, num pensamento. Ele deixa de ser algo relacionado única e exclusivamente à nossa sobrevivência e se transforma em algo aterrador, algo que nos engole, tá? Algo que nos sufoca. Então, para nós, os ferianos e satanistas, é através de Satã que nós compreendemos, equilibramos e desenvolvemos o nosso instinto. Beleza? Então, beleza. Já falou de Lúcifer, já falou de Satã, ok? Entendi, não tem nada a ver com a Bíblia. É apenas a etimologia da palavra. De onde vem o diabo? Aí que fica divertido. Agora que fica divertido. Então, de onde vem o diabo? Tá? De onde que vem o diabo? Nós sabemos que nenhuma religião se baseia sem inimigo, tá? Por isso que o luciferianismo, o satanismo não é visto tão diretamente como religião, e sim como uma filosofia de vida, tá? Religião não se baseia sem inimigo. Quando Kardec lá montou, codificou aquele espiritismo meia boca dele, ele veio e colocou lá os obsessores para dar medo. Para dar medo, karma bom e karma ruim, céu e inferno. E o espiritismo está aí do jeito que está até hoje, entendeu? Os cristãos lá, o nosso Constantino, lindo, maravilhoso, que
que codificou essa Bíblia que foi manipulada por reis, papas e outros poderosos, fez a mesma coisa, só que antes, tá? Só que antes, ele pegou um conceito grego de plano inferior, ele pegou um ser hebraico de adversário do homem que testa o homem e transformou isso em um inimigo. Tanto que você fala, o inimigo, o inimigo, o inimigo, o inimigo. Claro que é o inimigo, porque se não tiver inimigo, vai num culto neopentecostal, vai na sua Assembleia de Deus e vê se vai ter uma pregação que não envolva diabo, demônio, isso ou aquilo, para amedrontar os fiéis. Não tem, não se sustenta, não se sustenta. Os judeus fizeram isso, tá? Os judeus fizeram isso com outros deuses, com Lilith, tá? Fizeram isso com Moloque, fizeram isso com Baal, Zevut, Baal, Ecrom, Baal, Ramon, fizeram isso com os deuses egípcios. Os cristãos fizeram isso com as entidades, com os orixás, porque eram os deuses, né, cultuados por aqui, pelo nosso povo. Então a pessoa deixou de ter medo do demônio, do diabo, e passou a ter medo de Exu Pombogira. Porque culturalmente o neopentecostalismo não seria o que era hoje se não tivesse inimigo, se não tivesse algo para impor medo, tá? Fizeram até com as fadas, exatamente. Então não existe mal, existe, Elisa, existe o mal. O mal é você, o mal sou eu, o mal é humano, o mal não é divino. E aí, então tá. Eles pensaram nisso tudo? Eles são tão inteligentes assim? Não, não são tão inteligentes assim não. A gente sabe que historicamente o povo hebreu foi escravo bastante vezes. Foi escravo na Babilônia, foi escravo na Síria, foi escravo no Egito, entendeu? Se ferrou na mão de um monte de gente, se ferrou na Segunda Guerra Mundial, ok? Beleza, faz parte, vida que segue. Mas a gente passou pela Síria. Por que, vamos dar um parênteses na Síria. Quando, num período que os judeus que os hebreus, né, na época não eram considerados judeus ainda, foram escravos na Síria, lá existia uma belíssima, entre aspas, religião chamada Zoroastrismo. O que era o Zoroastrismo? 2 deuses irmãos, gêmeos. Um era o bem absoluto, o outro era malvado. Se eu não me engano é Enlil e Marmaduke, tá? Depois tem que ver o nome desses otários. Um era o bem absoluto. Tem adoradores do mal, na sua opinião? O que é adoração? Adoração é ficar falando, é ficar citando o tempo todo, é ficar se colocando diante, é ficar chamando essa força, energia. Se isso for adoração para vocês, tem sim o cristão, que é o único que fala de diabo. Eu não estou falando de diabo em momento nenhum, agora que eu estou explicando sobre ele. Entendeu? Beleza? Lá, 2 deuses irmãos, iguais em força, que lutavam entre eles, e os seres humanos tinham que escolher um lado era bom, um lado era ruim, entre aspas, e no final das contas haveria um apocalipse, onde o bem ia subjugar o mal, e por isso todo mundo tinha que ser bom para ter uma recompensa. Então, o monoteísmo ele é baseado em um falso moralismo. Dá tudo que você tem, tá? Dá tudo que você tem, não precisa se preocupar com dinheiro, não precisa se preocupar com nada, porque Deus está separando um lugar melhor para você depois que você falecer. Isso, entendeu? Pague os impostos aqui ao Império Romano, tranquilo, porque Constantino, né, o cara que formou a Bíblia e transformou a sua seita em religião do Império, foi o mesmo Império que matou o seu Jesus, mas o mesmo Império que matou Jesus é o mesmo que criou a igreja dele. Interessante, né? Então foi criado esse conceito de zoroastrismo. Mas beleza. Deus fala no entendimento, na consciência de Satanás em Jó. Sim. Satanás ficou esperando para falar com Deus. Sim, com certeza, Alexandre. Com certeza. Eu tenho a consciência, o entendimento extremamente errado. Estou colocando dados, embasações históricas e antropológicas. E você, realalexandro667.com,
é o cara, tá com o entendimento certo, tem o fogo do Espírito Santo, o discernimento divino de Deus para te ensinar ali uma palavra manipulada. Parabéns. Continuando. Como os assírios definiram então esse conceito de zoroastrismo, que é o primeiro conceito que a gente tem registro histórico de bem e mal lutando um contra o outro? Porque o reizinho ali da Síria estava ali de boa, tá? O povo dele, guerra civil, irmão mais novo tentando tomar o poder, não sei quem tentando tomar o poder, tá? Várias pessoas, comerciantes, nobres lutando entre eles, tá? Lutando entre eles ali, ok? Lutando entre eles. Porém, acontecia uma guerra, o povo cananeu, o povo hebreu ia lutar contra os assírios. O que o povo fazia? Pazes. Parava de ter aquelas picuinhas, parava de ter aquelas brigas e o povo se unia, as forças se uniam para defender-se contra um inimigo maior, contra um inimigo de fora. Então, os religiosos da época, percebendo que um inimigo em comum unia o povo, eles desenvolveram esse conceito de que existia um mal absoluto que cercava tudo, que estava presente em tudo. Então, ele estando assim, ele sendo assim, tá? O que acontece? O que acontece? As pessoas já estavam unidas em um bem maior, em um pós-vida, em uma recompensa. Então, esse conceito de bem e mal, ele serve para unificar o povo. Tá? Ele serve para unificar o povo de forma que eles lutem contra alguém, tá? De forma que eles lutem contra algo, de forma que eles tenham um inimigo maior, para que eles não se voltem uns contra os outros. Então, partindo desse preceito zoroastra, partindo desse conceito, os judeus implementaram com o seu povo, transformando os deuses de outros povos em seus inimigos, para unificar as suas tribos. E logo em seguida, Constantino, percebendo isso, vendo isso, fez o mesmo conceito com a criação do diabo. Diabo vem do latim diavolo, que significa separador, tá? O separador, aquele que separa, aquele que faz distinção. Entendeu? Essa é a etimologia da palavra diabo, como nós conhecemos. Diabo na Bíblia é o tempo todo retratado como o acusador, aquele que acusa. Tem algum momento em que um ser, uma consciência acusa alguém, tá? Tanto que usou exatamente, muito obrigado, Réu Alexandre. Mateus capítulo 4, versículo 1, Jesus foi conduzido pelo diabo para o deserto. Jesus é o Deus, é o Todo-Poderoso, é isso, é aquilo, e ele vai ser conduzido por um ser inferior, segundo as Escrituras. Se o diabo, se o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre foram trinos, sempre existiram, sempre estiveram em comunhão, tá? Você acha que o diabo teria falta de capacidade cognitiva a ponto dele tentar Jesus, prometer as coisas para ele, sabendo que ele era Deus encarnado, que tudo o que ele poderia oferecer a ele, ele mesmo não poderia dar, apenas Jesus poderia tomar? Você disse a respeito do meu entendimento errado, que Satanás estava falando que Deus estava falando na consciência de Satã. Se tivesse um entendimento metafórico, esotérico e filosófico, você ia perceber que essa questão do 100% Deus e do 100% homem, o acusador, não o diabo, o acusador que conduz Jesus ao deserto é ele mesmo, é a sua própria carne falando para ele que eu posso ter o que eu quiser. É o seu lado humano, é o seu 100% homem, é o seu sangue falando, você tem poder para isso, para aquilo outro. Está vendo? Os reinos do céu, até onde seus olhos podem ver, é seu, eu posso te dar. Porque eu sou a sua vontade, eu sou o seu instinto. Então Jesus, naquele momento, Yeshua, tá? Que seja, se colocou acima dos seus instintos, se colocou acima da sua vontade e dessa forma ele dominou esse conceito. A passagem de Jesus sobre o deserto faz a mudança. Gente, Yeshua, Jesus, Cristo. Cristo é um conceito grego, é uma palavra grega. Por que o povo lá no cu da Judéia, de onde Jesus ia ver, ia colocar uma palavra grega para se denominar a ele?
Cristo é um estado de consciência. E Jesus venceu o diabo, exatamente. Ele venceu o quê? Ele mesmo. Ele venceu o acusador. Ele venceu a sua carne. Entendeu? Metáforas, poemas, edas. Conseguiram compreender? Então, o diabo não é uma colocação referente a um ser, a um anjo caído, nem nada. O diabo é um estado de consciência, é um papel que o próprio homem desempenha sobre a sua vida. Então, vocês pegam o Apocalipse. Por que o judeu não acredita em Jesus Cristo como Messias? Porque Jesus não cumpre todas as leis, todas as escrituras, não cumpre todas as escrituras para ser o Messias. Segundo a tradição judaica, o Messias estabeleceria um reino em Jerusalém. O Messias reconstruiria o templo, O Messias faria o quê? O Messias teria descendência, ele reinaria sobre Israel e a sua descendência reinaria depois dele. O Messias teria filhos, se casaria como todo e qualquer rei. Jesus não cumpre nada disso. Jesus não cumpre nada disso. Por isso que o judeu não acredita que Jesus Cristo seja o Messias, e dentre outras colocações. Porém, aí a gente pega o papel do anticristo. Faz uma análise de Apocalipse e você vai ver que o conceito de anticristo é exatamente igual ao conceito de Messias hebreu. O conceito de anticristo em Apocalipse, a representação, quem ele seria, o que ele faria, é a mesma coisa que o conceito que os judeus têm até hoje do Messias que eles estão esperando. Por quê? Quando entra toda aquela, aquela codificação, desse final, dessa colocação de fim dos tempos, o que eles fazem? Eles vão lá e fazem o quê? Coloca o anticristo, a própria besta encarnada, o 666, com os mesmos preceitos do Messias. Porque caso surgisse alguém que alegasse ser os Messias, caso os sacerdotes da fé judaica percebessem ali, que todos precisam se unir, que eles precisam lutar, que eles precisam de um Messias, mesmo que não seja enviado por Deus, mas que eles precisam de alguém para liderar, o povo, ao mesmo tempo que percebesse a possível salvação através dessa pessoa, teria medo dele por causa dessas revelações apocalípticas. Então, o conceito de anticristo, ele nasce da premissa do Messias. Para quê? Por quê? Porque isso foi logo após, Isso foi logo após a terceira revolução judaica. Entendeu? Quando o povo judeu se uniu para tentar tirar o Império Romano do seu território. Então, já que a gente está tendo muita baixa, o Império Romano está muito grande para manter esse povo, vamos dominá-los, vamos conquistá-los através de outra forma. Entendeu? Então, essa fica a separação. Lúcifer do luciferianismo não é Lúcifer bíblico. Não existe Lúcifer bíblico como diabo. Satanás, luciferianismo, é a etimologia da palavra Satã. Não é a mesma coisa. Diabo não existe. Diabo é criação humana. Entendeu? Diabo é criação humana. Chegou num consenso? O bem e o mal é humano, você faz o bem, você faz o mal. Assim como Deus também diz em Isaías que ele cria luz e trevas. Ficou redondinho? Eu preciso desenhar ainda? Quer que eu vou para a sala, acenda a luz, vou para o quadro e desenhe? Ou está redondinho para vocês que estão acompanhando a live? Significado na tatu do peito é um bode. E o hexagrama de Crowley. Beleza? Tudo certinho? Estou animado. Estou extremamente animado. Como prometido, essa live foi a primeira aula da nossa egrégora luciferiana. Você é telemita? Não. Estudo e conheço o conceito de telema. Pratico algumas práticas telêmicas, mas não
me encaixo 100% em Telema. Obrigado. Pessoal que quiser, entra no link do nosso grupo do Telegram. Essa live de hoje, essa aula, foi uma apresentação da primeira aula dentro da nossa egrégora luciferiana, tá? Logo, a segunda aula a gente fala já sobre Mamon e como trabalhar, tá? Como trabalhar com essa energia, como entregar, fazer oferendas, fazer pedidos e manipular essa energia de Mamon. Depois Lilith, a gente vai conhecendo toda essa questão da egrégora luciferiana. Então, quem quiser entrar, quem quiser saber mais, quem quiser se iniciar, quem quiser... Então, Renata, essa colocação, ela é só para os iniciados, entendeu? É porque essa aula vai ficar salva, tá bom? Vai ficar colocada para o pessoal de fora, entendeu? Vai lá para o nosso YouTube. Beleza? Você acredita em Exus e Pombogira? Claro, tá aqui, ó. Os Tranca-Rua, Maria Padilha e Sete Sais aqui do meu ladinho. Beleza? Estão todos comendo. Obrigado, Shaolin. Foi excelente piada. Ficou quietinho aí só tentando aprender. Mas, como o papai disse que está animado, hoje, eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer? Eu vou encerrar essa live. Tá? Eu vou dar para subornar Bafomé. Bafomé não existe. Entra no nosso canal do YouTube que tem uma aula completa de quase 2 horas sobre Bafomé. Beleza? Eu vou encerrar essa live para ela ficar redondinha, para precisar cortar só o final e o início, tá? Mas assim que eu encerrar, mantenha-se que eu vou abrir outra para debate. O pessoal tava falando muita coisa aí, tava espumando, então eu vou dar para você o privilégio de subir na janela e conversar comigo um pouquinho. Beleza? Então, quem quiser se iniciar, quem quiser se pactuar, entra no link da bio, tá bom? Conversa comigo, eu explico como é que funciona. Tem o nosso grupo aberto, tá bom? Onde eu explico sobre várias coisas. Quando sair o próximo ritual de Mamon, podemos ver. Hoje foi o dia Exu Pombogira. Que o Senhor faça obra na sua vida. Real Alexander, eu te espero pro debate, cara. Você falou bastante aí. Te espero pro debate. Beleza? Vou só encerrar para ficar o corte certo e depois eu volto. Beleza? Qualquer coisa chama. Trabalhos, consultas também. Dentro de alta e baixa magia. Pode chamar também. Beleza? Quer trazer o amor de volta? As mulheres estão aqui, ó. É só a gente resolver isso aí. Beleza? Quer abrir seus caminhos? Quer fazer pacto?